Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido um ótimo final de semana. E hoje, para começar nossa semana, né, de videoaulas, nós vamos ter aula de língua portuguesa. Então, eu vou pedir para você abrir a sua apostila. Aqui no capítulo 8, ó, não tem número, mas é depois da 20, como seria a página 21. Então, nós vamos começar aqui o capítulo 8 da nossa apostila em língua portuguesa. Tô tentando arrumar aqui que tá meio tortinho o livro. E na semana passada vocês tinham que fazer esse textinho aqui de opinião, né? Enfim, a gente terminou toda essa parte e agora vamos começar esse assunto aqui. Quem é você no trânsito? Então vamos lá, deixa eu arrumar aqui ainda para ficar melhor para vocês enxergarem. Muito bem. Neste capítulo, você vai conhecer o gênero charge e se familiarizar com as linguagens verbal e não verbal. Além disso, poderá perceber o humor e a crítica, aspectos próprios desse gênero, relacionados a fatos sociais noticiados na imprensa. Então, neste capítulo, vamos conhecer um novo gênero, né, de textos, de leitura, que é a charge. Vocês com certeza já devem ter visto várias dessas, né? Não só em português, como também nas aulas de produção de texto. Então, nós vamos nesse capítulo abordar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, então. Então, aqui na página 22, a gente já tem algumas perguntinhas para a gente conversar. Você conhece textos que fazem críticas por meio do humor? Vocês já viram alguns textos assim, que fazem críticas sobre diversos assuntos relacionados ao cotidiano, relacionado também à política e que usa humor? Você costuma ler charges? Onde esses textos costumam ser publicados? E aí, você costuma ler charge? Você gosta? E aonde que as charges geralmente estão publicadas? Vocês já repararam nisso? Que temas mais aparecem nas charges que você leu? Bom, geralmente são temas mais polêmicos, né? Temas relacionados, né, à vida social, né, no geral, relacionado, igual eu falei antes, à política. Geralmente são esses assuntos que são tratados nas charges, né, de uma forma mais humorada, mas sempre tem, assim, uma pitadinha de alguma coisa que quer falar para nós, né? Então, nós vamos conhecer agora a partir da página 23. Então, eu vou pedir para você abrir e acompanhar comigo aqui, tá bom? Leia a charge a seguir. Então, aqui nós temos uma charge. Sei que não tá muito bom para vocês enxergarem, mas acompanhe aí na sua apostila, tá bom? Dia Mundial Sem Carro. E daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Então, os ETs que estão observando, né? Eles estão observando o planeta. E olha o que aconteceu ali. Dia Mundial Sem Carro é o Dia Mundial Sem Carro mesmo? Bom, vamos responder algumas questões e conversar um pouquinho sobre essa charge, tá? Que personagens aparecem nessa charge e onde eles estão? Então, os personagens são os ETs, né? Eles estão usando uma nave espacial e eles estão no espaço, certo? A que fato se refere a charge? Então, qual é o fato que está sendo retratado aqui? A charge se refere ao Dia Mundial Sem Carro, certo? E esse dia, na verdade, ele é comemorado no dia 22 de setembro. E ele é um movimento para fazer com que as pessoas se conscientizem e tentarem não sair com o carro, né, nesse dia. Tentarem usar algum outro meio de transporte, não apenas pela questão do trânsito, para evitar trânsito, mas também pela questão do meio ambiente, né, para evitar mais carros nas ruas, mais gases sendo poluídos, né, que saem dos carros. Então, essa mais ou menos seria o motivo, né, desse dia, mas como a gente viu, não acontece. Por que os extraterrestres observam o planeta Terra? Por que será que eles estão fazendo isso? E, né, eles estão conferindo, né, se os habitantes do planeta estão participando da campanha Dia Mundial Sem Carro. É isso que eles estão fazendo aqui, observando. O que representa o círculo nesse segundo quadrinho aqui? Por que está circular? Vocês conseguiram observar isso? Por quê? Porque tá vendo o quê? A partir da onde? Os ETs estão usando um telescópio aqui, uma coisa assim, e aí tá sendo observado através do círculo que tem aqui, né? Então, essa é a visão que o ET teve quando olhou para o planeta. Ok? Então, essas perguntas vocês vão responder de acordo com as suas palavras, tá?
Vamos prosseguir. Observe, página 24 agora. Observe o balão. E daí, tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? A fala do personagem expressa uma dúvida. Que dúvida é essa? Então, qual é a dúvida que o ET aqui tá colocando, né, na fala dele? Ele faz uma pergunta que termina com né, que tá dizendo assim, concordando, indicando, será que as pessoas estão aderindo mesmo, né, à campanha? Então é um pouco crítico, né? Eu também falo muito né? Mas nesse caso, ele tá se fazendo uma pergunta, indicando que a dúvida dele, né, as pessoas não estão muito aderindo, né, ao Dia Mundial Sem Carro. Então essa seria meio a resposta, a dúvida dele de que as pessoas estão realmente entendendo a campanha. Letra B. Qual é a crítica presente na charge? Então, o que essa charge que a gente leu, ela está mostrando para nós, através dessa parte engraçada, né, de observar os ETs, olhando para o planeta Terra. Então, mas o que está querendo ensinar, na verdade? Então, qual que é a crítica, né, nesse sentido? Se refere ao excesso de automóveis nas ruas, num dia que promove não usar o carro. Então, é o excesso de carro no dia que não devia ter carro. Então, essa é a crítica que eles estão fazendo. Para que ter um dia mundial sem carro se as pessoas não estão aderindo, né? Então, é o excesso de automóveis nas ruas, justamente no dia que promove a conscientização e o cuidado em relação ao meio ambiente, né? Igual eu falei antes. O que você acha da iniciativa do Dia Mundial Sem Carro? Escreva um parágrafo expondo sua opinião. Então, você pode escrever aqui mesmo, pode passar dessas 2 linhas, escrever mais embaixo, se você quiser. E eu quero saber a sua opinião sobre esse dia sem carro. Você acha que é válido? Você acha que é bom ter esse dia sem carro? Você acha que é importante para as pessoas e principalmente para o meio ambiente, né? Ter um dia em que ninguém use carro? E quem trabalha longe, né? No caso, por exemplo, eu trabalho em Siqueira, moro em Quatiguá. Como é que eu vou fazer sem carro, né? Ia ser um pouco complicado. Mas a gente pode aderir a outras formas, né? Também de se locomover. Então, qual é a importância? Principalmente visando uma cidade grande, igual Curitiba, São Paulo, onde tem muitos carros, muito trânsito, muito congestionamento. Será que um dia sem carro seria realmente válido ou vocês acham que não? Então, coloque a opinião de vocês aqui de acordo com o que vocês pensam, tá bom? Muito bem, agora a gente vai entrar numa parte sobre conjunção. A gente já viu algumas conjunções, né, antes, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto e aprimorar um pouco mais sobre esse conteúdo, tá? Releia a fala do extraterrestre. E daí tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Segundo a charge, no Dia Mundial Sem Carro, as pessoas não deveriam andar a pé. As pessoas deveriam andar a pé ou de bicicleta ou não sair de casa. Então, qual que é o incentivo das pessoas? As pessoas têm que trabalhar. Então, qual seria o jeito? Elas andarem a pé ou de bicicleta ou não sair de casa? Andarem a pé, né? Ou de bicicleta. Contudo, segundo a charge, as pessoas acabaram andando. O que aconteceu? Então, era um dia de conscientização para não usar o carro. E o que aconteceu? As pessoas estavam de carro ou estavam a pé ou de bicicleta? Estavam de carro. Em sua opinião, por que na charge as pessoas escolheram andar de carro? Então agora eu quero que vocês escrevam aqui por que as pessoas usaram o carro no dia que foi escolhido para não usar o carro. Bom, primeiro que as pessoas estão habituadas, né? Usam o carro todos os dias, precisam se locomover, certo? Precisam trabalhar. Segundo que as pessoas não estão habituadas, né, a ir a pé, a andar de bicicleta. E quem trabalha, por exemplo, uma distância muito longa, fica também complicado ir a pé ou de bicicleta, teria que procurar um outro meio, um ônibus ou uma carona, certo? Então aqui vocês vão explicar por que as pessoas escolheram andar de carro. Será que é porque elas já estão acostumadas com isso? Elas não quiseram aderir ao Dia Mundial, né, sem carro? O que será que aconteceu aqui? Por que elas não aderiram? Então, vocês vão escrever a opinião de vocês, tá? E agora nós vamos para a página 25.
Observe que há duas opções na fala do extraterrestre. Fala do personagem. E daí, tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Opções presentes na fala. Tá todo mundo andando a pé, tá todo mundo andando de bicicleta, certo? Porque aqui tem uma palavrinha, ó. Ou, que está fazendo o quê? Uma junção dessas duas orações. Então, quando precisamos relacionar ações ou ideias que representam opções, utilizamos a conjunção ou. Então, aqui apareceu mais uma conjunção, além das outras que a gente já conhece, chamada de conjunção alternativa, ok? Porque te dá uma outra alternativa, né, do que você vai fazer, a pé ou de bicicleta. Então, já está dando duas opções do que poderá ser feito. Agora aqui, vamos fazer o exercício 2 para entender um pouquinho melhor sobre essa conjunção. Una as frases utilizando uma conjunção alternativa. Não se esqueça de eliminar repetições desnecessárias. Então, quando a gente vai substituir por uma conjunção, a gente precisa eliminar, né, da frase algo que fique esquisito, estranho, repetitivo, né? Então, vamos ler as frases e ver como que a gente pode alterar. Flávio vai à festa. Flávio viaja. Então, a gente vai pôr uma conjunção alternativa. Ou Flávio vai à festa ou viaja, certo? Então, essa seria a forma certa. Ou Flávio vai à festa ou viaja. Eu não preciso pôr Flávio duas vezes, né? Ou Flávio vai à festa ou Flávio viaja. Não preciso. Então, eu colocando a conjunção, que ela também pode iniciar a frase, né? Ou Flávio vai à festa ou viaja. Também teve o mesmo sentido. Paula assiste uma série. Paula ouve música. Então, ou Paula assiste uma série ou ouve música. Então, escreva lá. Ou Paula assiste a uma série ou ouve música. Que letra linda, né? Chove, faz sol. Ou chove ou faz sol. Ou chove ou faz sol. Número 3. Leia as frases a seguir e responda às questões propostas. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, mas não utilizam o transporte coletivo. Quais são as duas ideias presentes nessa frase? Então, nós temos duas ideias aqui que tem uma conjunção alternativa que está dando as duas opções. Então, a primeira ideia seria: as pessoas reclamam do engarrafamento, né? Mas não utilizam o transporte coletivo. Então, a primeira parte dessa frase é: as pessoas reclamam do engarrafamento, as pessoas não utilizam o transporte coletivo, tá? Então, na verdade, vocês vão escrever as duas orações aqui, ó. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, ponto. E depois, as pessoas não utilizam transporte coletivo, ok? Que palavra une essas ideias? Então, é uma conjunção que a gente já conhece, que a gente já estudou. Que palavra une essas duas ideias aqui? A palavra mas. Que relação essa palavra estabelece entre as ideias? Oposição, exclusão, conclusão. Então, lembra a conjunção mais? Qual é a função dela? O que ela estabelece? Oposição. As pessoas reclamam do engarrafamento, mas também não utilizam transporte coletivo. Então, são ideias opostas, né? Reescreva a frase sem que ela perca o sentido, substituindo mas por uma das palavras do quadro. Então, a gente viu também que o mas pode ser substituído por outras palavras sem perder o sentido na frase, né? Então, aqui nós temos porém, contudo, todavia, no entanto, e, porque, portanto. Então, vocês têm que ler e colocar alguma palavrinha que está aqui para ver se combina. Por exemplo, algumas pessoas reclamam do engarrafamento. Porém, combina. Contudo, também combina. Todavia, também combina. Não utilizam transporte coletivo. O
porque não combina. O portanto também não, né? O e também não. Então, são 3 opções ali que você tem para poder fazer essa frase sem que ela perca o sentido, tá bom? Então, você pode escolher ou porém, ou contudo, no entanto e todavia. São 4, na verdade. Muito bem. É isso aí, turminha. Para nossa aula de português, nós temos essas atividades aqui. E também nós temos o CA. Deixa eu pegar ele aqui e ver quais são as páginas para hoje. Então, vocês têm que fazer as páginas 12, tá? Aqui, ó, 12. E também a página 13, o exercício 6, que ficou aqui, que tem a ver com a página 12, tá bom? Então, essa é a tarefinha de vocês, para vocês fazerem agora, sozinhos, sobre o assunto, né, que a gente está estudando. E aí, na aula ao vivo, geralmente de terça, né, que a gente costuma corrigir essa aula de português. Então, na aula ao vivo a gente faz a correção, tudo bem? Então, para hoje na sala de português é só. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom, galerinha? Um beijo para vocês!